Hello, Rogério Silva, continuando aqui essa série de vídeos sobre CSS Flex. A gente viu no vídeo anterior como a gente dá o regramento, né, para o encolhimento, né, o que vai acontecer quando o espaço não for suficiente para todo mundo. Né? Observem que se você tiver a regra wrapper, o shrink passa a não ter efeito, né, essa regra de encolhimento, porque na hora que ele chega no tamanho que você especificou, de min width, né, se for o caso, ele vai descer para a próxima linha. Mas se não tiver com wrapper, que é bastante comum, qual é o regramento que a gente faz? Vocês viram que a gente colocou aqui uma proporção bem maior para o primeiro elemento, que significa que ele vai encolher mais rapidamente que todo mundo. Na verdade, isso é a distribuição desse espaço aqui, né? A distribuição do espaço que falta para todo mundo, não é nem desse espaço, né? Do espaço que for faltando. Aqui, neste momento eu vou começar a engolir espaço. Esse espaço que eu engoli eu vou tirar de quem? Então, quem tiver a maior proporção vai sendo tirado mais. Os que têm proporção igual a 1, ou proporções iguais, né, ele vai tirando proporcionalmente o mesmo tanto. Muito bem. E, além dessa, nós temos uma outra propriedade que é chamada de flex grow, certo? Enquanto o flex shrink já vem por padrão dizendo que os elementos vão encolher igualmente, o flex grow não diz isso. Ele não diz que os elementos vão crescer igualmente. Certo? Então, Flex Grow ele trata do uso do espaço excedente e você já vai lembrar de uma outra propriedade, que é a Justify Content. Ah, professor, Justify Content é exatamente isso que você falou, né? O que é para fazer, para ficar no começo, no final, ou se é para dar um strat. É, mais ou menos nesse contexto. Só que a Flex Grow, ela é uma espécie de regra de ocupação, né? Diretamente uma regra de ocupação. E essa regra ela vem desativada, o que faz com que fiquem espaços excedentes. E essa é uma regra maravilhosa, ela é muito boa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar essa propriedade. Olha, cara, todos vocês estão autorizados a pegar uma fatia daquele terreno que sobrou, né, daquele espaço ali que sobrou, proporcionalmente. Então eu posso botar aqui nos meus itens, observem que essa é uma propriedade de item. Eu vou botar flex grow, tem relação em inglês, né? Crescer, crescimento. Ele vem por padrão zero. Né? Por padrão zero, se eu botar zero, nada vai acontecer. E eu vou e boto 1. Olha o que acontece. Eles ocupam o restante do espaço de forma proporcional. Isso não é interessante? Isso é bastante interessante, isso é muito legal. Então eu tenho regras de encolhimento agora e tenho regras de crescimento, né? Olha, o encolhimento aqui também continua funcionando. E o crescimento, por que regra de crescimento eu não entendi, professor? Se a pessoa crescer a tela, sim, vamos supor que a sua tela está desse tamanho aqui por algum motivo, e se a tela crescer, isso, como se fala, você mudou de tela, né? Ele vai ocupar. Então sempre vai ter o mesmo aspecto, observe como isso é responsividade, ele vai ficando adequado ao tamanho da tela. Se você tirar esta propriedade, você pode quebrar o seu layout, né? Se você queria que seu layout ficasse encaixadinho. E quando tiver só 3 elementos, o que vai acontecer? Eu vou aqui no HTML e vou deixar só 3 elementos para vocês, olha. Vou deixar só 3 elementos, está desativado aqui, né, o crescimento. Eu vou ativar o crescimento Flex Grow 1. Né? Eles vão ficar assim, olha que interessante. Então, eles vão sempre ocupar, o seu layout nunca vai quebrar, certo? Eles vão sempre ocupar aqui tudo bonitinho. Perfeito? Perfeito, né? Deixa eu botar os elementos de volta aqui. De volta. Estão todos aqui. Só que você, mais uma vez, você pode criar layouts inteligentes baseados nisso. Eu vou fazer o seguinte aqui também, né? Eu vou comentar 1, 2, 3 e vou deixar aqui 4, 5. Vamos supor que isso aqui são as colunas de um site, certo? As colunas de um site. E eu poderia botar elas para esticar, ou seja, eu quero que vocês ocupem a altura inteira da página. O que eu deveria fazer? Primeiro, prestem atenção, que aqui já vai dicas de como você vai estruturar o seu site, né? Ou o seu sistema, que é o mais comum aqui para a gente. Eu posso já aqui no meu CSS pedir para que eles se estiquem, né? Eu quero que vocês se estiquem e fiquem do tamanho, né? Do tamanho que a sua altura, que o seu container tem. Então, eu vou botar aqui o padrão, que vai ser o strat. Veja só, nós já temos aqui tudo bonitinho, perfeito? Agora eu vou mudar aqui mais algumas regras. Eu vou pegar esse width, eu vou comentar ele. Vamos ver se tem algum efeito, né? Nenhum efeito, ou seja, a largura
está sendo regrada, está sendo ditada agora por isso aqui, certo? O Flex Growth, eu disse, olha, o que sobrar de espaço você entrega igualmente para todo mundo. Tranquilo, você entrega igualmente para todo mundo. Nós estamos lidando com as caixas 4, 5 e 6. Mas não, agora eu não quero botar essa regra aí, eu quero botar item por item. Então eu posso tanto deixar ali na geral, mas vou deixar na geral 1, né? E eu quero que esse espaço 5, ele ocupe o dobro dos demais. Então se os demais vão estar com 1, porque eles vão herdar lá de cima, eu venho aqui e boto, eu vou até tirar essa propriedade, Flex Grow, eu vou botar 2. Ele vai receber o dobro aqui de todo mundo. Não é na caixa 2, né? É na caixa 4. Flex Grow 2 significa que ele vai receber aqui, na caixa 4. Nem era na 4, professor, é na 5. Muito bem, é na do centro. Flex Grow 2. Então, enquanto os coleguinhas eles têm proporção de crescimento 1, o 5 tem proporção de crescimento 2. E observem como a gente já começa a ver uma carinha de um layout, não é isso? Eu gostaria, professor, o seguinte, que esse do meio até que ficasse mais ou menos desse tamanho, esse daqui ficasse ligeiramente maior do que esse, o 6, né? Que o 4 ficasse um pouco maior. Aí você pensa na proporção, né? Porque o seu site vai respeitar tudo, olha, vai ficar sempre legal em qualquer tela, ele vai ficar legal, vai ficar muito bom, tá? Fica bem interessante. Então vamos lá. Então eu posso botar o seguinte, você pode botar essa aqui com proporção 3, essa daqui com proporção 2, e essa daqui você pode botar uma proporção 5. Isso é proporção, você não precisa se preocupar com o número. Qualquer valor que você botar, o que vai acontecer é que ele vai fazer uma divisão proporcional. Então eu vou botar o 4, e o 5 e o 6, né? Flex Grow. Esse aqui eu vou botar 2, nesse eu boto 3 e nesse aqui eu boto 5. O que significa? Que a soma desses dois, né, do 4 e do 6, eles serão do mesmo tamanho do 5, sendo que o 4 vai ter um tamanho maior do que o 6. Né? Isso é proporção normal. Vejam só como ficou. Ficou muito grande ainda, então você pode aumentar só aqui o do meio, né? Você pode botar um 7, então na divisão proporcional ele ganhou mais. Tá ficando legal? Vejam como essa propriedade ela é muito interessante, muito legal. E eles vão encolhendo aqui, eles vão encolhendo. Você pode, inclusive, né, botar aqui outras regras, é o seguinte, olha, eu quero que ele encolha, mas eu não quero que esse 6 fique tão espremidinho, tá vendo? Como o 6 está tão espremidinho aqui, eu gostaria que esse 6 tivesse uma espécie de tamanho mínimo, né, e a gente ativasse o wrapper. Então eu venho aqui no meu container, prestem atenção que a gente já está mais solto aqui, já brincando com as propriedades. Eu digo que ele é wrapper. Beleza, wrapper. Na prática não vai acontecer nada, porque o wrapper é o seguinte, quando não couber mais os meus elementos na regra de tamanho dele, aí eu quero que desça. Então, não vai descer, não vai descer. A menos que eu diga o seguinte, olha, esse tamanho 6 aqui, ele tem uma largura mínima. Se não couber, se não der certo para botar ele, eu quero que você desça, certo? Observe como ele vai encolhendo aqui, ó. Ele vai encolhendo. Vamos aqui então. Então eu venho aqui no nosso box 6 e vou dar um min width. Deixa eu botar aqui 10 hen. Estou sem noção aqui de qual seria um tamanho adequado, 10 hen. Tá? Vou botar 6 hen. Vamos descer para ver o que acontece. Vamos descer para ver o que acontece. Tá aqui ele bonitinho. Eu ativei o wrapper lá. Tá aqui ele. Não desceu, né? Não desceu. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Não é min height, é largura. Se fosse na aula, eu já tinha falado, né? Que não é a altura, professor. É a largura que você está querendo botar aqui um regramento para ele, né? Vamos descer, vamos encolher. Legal. Olha o que aconteceu. Vejam só. Nem aconteceu o que eu estava imaginando, porque os outros não têm min também. Mas esse cara aqui, ele parou de encolher. Observe como ele parou de encolher. Chegou em 10, chegou em 10, chegou em 10 ali, ó, ele parou de encolher. Olha, aconteceu outra coisa que eu nem estava pensando aqui, né? Por que ele não desceu? Porque os outros dois, eles não têm regra, eles não têm um limite de encolhimento, certo? E a gente vai fazer justamente o seguinte. Eu vou botar um min width aqui no 5, só que o 5 eu vou botar muito mais, né? Deixa eu colocar aqui 50 hen, e esse daqui também, o mínimo que ele vai ficar
é 10 rem. Agora sim deve acontecer alguma coisa diferente. Eles podem encolher, mas tem limite de encolhimento. Certo? Vamos lá descer eles. Olha, veja só o que aconteceu. O 6, né, e o 4 e o 5, agora eles podem encolher, né? Eu vou até diminuir aqui um pouco mais. Esse cara ele pode chegar até 8 e esse aqui pode chegar até 40, né? Vejam só, eles vão encolhendo, dependendo do tamanho da tela, mas se for ficar muito espremidinho, eu prefiro que esse 6 desça e ele ocupe a próxima linha sozinho. Veja só o que aconteceu. Ele foi para lá e desceu e ocupou a própria linha sozinho. Ele ficou com essa altura aqui, porque né, a gente tem umas regras de altura ali, que ele ficou straight, né? A nossa altura ele distribuiu proporcionalmente para esta linha e para essa outra linha aqui. Tá bom, gente? Então é bastante útil, muito útil o Flex para a gente tanto desenhar as grandes áreas como as pequenas áreas. Ficou com cara de que tem muita coisa, mas não tem, viu, gente? Não tem muita coisa. Então, a rigor, o que você precisa saber é o seguinte. Eu tenho dois eixos, um eixo principal e um eixo secundário. Dentro desse eixo, eu posso fazer o alinhamento no eixo principal, né, dentro daquele eixo, que é o Justify Content, e o alinhamento secundário, que é o Align Items. Beleza, essas são as propriedades que você vai usar o tempo todo. Depois, dentro dos itens, você pode botar as regras que você quer de ocupação de espaços, tanto em crescimento, com Flex Growth, como no encolhimento, no Flex Shrink. Tranquilo? Além disso, eu não falei aqui, acho que não vou nem falar, na prática vocês vão pegando, vão compreendendo, que é o Flex Basis. Esse Flex Basis, ele diz o seguinte, olha, cara, independentemente do tamanho base de um determinado elemento, eu quero que você obedeça como tamanho base, né, a largura, ou seja, a altura, a depender de qual é o eixo que você está trabalhando, o valor que eu mandar aqui em Flex Base, ou seja, ele vai ser a base tanto para o crescimento quanto para o encolhimento. E para a gente fechar essa série, que é mais ou menos teórica aqui sobre o Flex, e eu vou passar para vocês as atividades, e assim, praticando, fazendo, as propriedades vão fazer mais sentido. Dentro dos componentes, em vez da gente utilizar essa propriedade Flex Grow ou Flex Shrink, a gente vai utilizar somente Flex, né, que é uma espécie de atalho para essas propriedades. Está aqui, para todas elas juntas. Ó, Flex, sim, os componentes têm essa propriedade. Flex é uma combinação do Grow, do Shrink e do Basis, certo? Só que vocês muito raramente, ou não é muito comum, você ver elas com esses três valores, né? Com esses três valores. A gente quase sempre vai ver essa propriedade apenas com um valor. Então, quando você quer que alguma coisa, né? Ocupe algum item na tela ocupe proporcionalmente um espaço, a gente costuma botar somente assim, flex. Então a propriedade flex sozinho diz isso, né? Ele vai dizer para a gente qual é a proporção que quer e continua funcionando do mesmo jeito. Mas se tiver mais de um valor, significa que o primeiro valor ele se refere a flex grow, que significa 0 é desativado, 1, que ele vai receber proporção 1, se os coleguinhas dele estiver também com proporção 1, significa que todo mundo vai receber o espaço que sobra proporcionalmente, todo mundo vai receber igual. O segundo valor é o flex shrink, o que vai acontecer no encolhimento, para encolher todo mundo junto, então você bota para todo mundo flex 1, flex shrink 1, que na verdade é esse segundo valor. Pode ser 2, o que importa é, se for o mesmo valor, eles vão encolher proporcionalmente. E o flex alto, né, significa que ele vai usar como base o tamanho inicial, o tamanho necessário para o seu próprio conteúdo. Mas você poderia botar um outro valor aqui, você poderia botar 100 pixels, significa, os elementos eles vão começar com este tamanho, certo? O tamanho base para eles vai ser esse aqui, tá? E aí se você tiver desativado aqui a propriedade, deixa eu voltar aqui. Se você tiver desativado aqui o crescimento, eles vão ficar nesse tamanho aqui. Geralmente a gente deixa como alto, a gente nem mexe muito nessa flex basis, né? Tá bom, gente. Então isso foi a nossa série de vídeos sobre CSS Flex. Eu vou mandar vários links para vocês, mas só lembrando que vocês vão aprender de fato com a prática, e essa prática é devagarinho.
Tudo bem? Um abraço para vocês, espero que tenham gostado, pode comentar. Eu sei que isso vai gerar bastante dúvidas em vocês, mas muita dúvida vai aparecer. E à medida que você vai treinando, você está vendo que aqui mesmo durante a aula, a gente pensa uma coisa, na hora que você bota não acontece, porque tem uma outra propriedade bloqueando. Tá? Mas uma vez que você coloca na sua cabeça que eu tenho um container e tenho itens desse container, eu tenho regras de container e tenho regras de item. No container, geralmente, eu defino aqui as regras de container. Qual é a direção? Se é para aparecer em linha ou em coluna. Dentro da linha ou da coluna, se é para ficar no começo ou no final. No eixo contrário, ou seja, se eu estiver numa linha verticalmente, align items vai fazer isso. Se eu tiver com wrapper, né, já a propriedade wrapper você já entendeu, que se não couber todo mundo, desce para a próxima linha. Quando tem mais de uma linha, você utiliza o align content para dizer que as linhas vão ficar na parte superior, na parte inferior ou no centro, e isso é a distribuição do espaço excedente. Então, o resumo do CSS para Flex Container são essas 6 propriedades, mas principalmente essas 3 primeiras, né? Flex Direction, Flex Content, Justify Content e Align Items são as 3 mais utilizadas mesmo. E Flex Wrapper quando você quer que ele não faça um encolhimento, mas que ele desça para a próxima linha. Muito bem. E para os itens, o resumo das propriedades são somente essas 3. Crescimento, encolhimento e tamanho base. Um abraço para vocês, gente.